E com o CBN Campinas desta quarta-feira, agora a gente vai falar sobre vacina e mais especificamente, né, André Berenguel, sobre a vacina da Oxford AstraZeneca, os testes sendo feitos, que foram feitos aqui no Brasil, sempre bom lembrar, e agora essa fabricação também. E hoje tem uma situação bem importante, né, André Berenguel, a entrega destas doses que foram feitas no Brasil. Exatamente, já 1 milhão de doses, né, para ser entregue, de acordo com a própria Fiocruz, cerca de 500 mil hoje, amanhã ou depois já outras 500 mil doses sendo entregues desse primeiro lote fabricado, né, no país, porque até então o que tinha vindo tinha sido importado e agora a fabricação e a própria Fiocruz já informando aí da promessa agora de uma sequência grande, né, de fabricação para dar uma celeridade aí maior com relação à imunização aqui dos brasileiros. E até com relação a isso, a gente está em contato com a doutora Lorena de Castro Diniz, ela que é coordenadora do Departamento Científico de Imunização da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Olá, doutora Lorena, muito bom dia, obrigado em atender a CBN Campinas. Bom dia, eu que agradeço o convite. Doutora Lorena, com relação à aprovação, né? A gente já teve recentemente a aprovação por parte da Anvisa no registro definitivo da vacina da Oxford AstraZeneca, registro esse de suma importância, já que abre, né, esse leque para a imunização da população brasileira, né? Não apenas do grupo prioritário. E com essa também boa notícia hoje, né, da liberação já desse primeiro lote fabricado no país e uma sequência aí também de outras entregas. Como que a própria associação vê esse começo, né, digamos assim, dessa fabricação da vacina e a importância dela para o país? É muito importante que o nosso país tenha, né, em poder essa produção, devido ao fato da gente conseguir as entregas, né, mais fácil, não depender aí de importação, de tempo, de burocracias de importação. Então, a fabricação no nosso país facilita muito, né, essa questão da logística, de chegar a vacina até a nossa população com uma maior velocidade. E agora, com a aprovação definitiva, se torna mais fácil, né, essa questão da liberação, distribuição e aplicação. Então, a gente está com muita esperança que agora vai dar uma acelerada aí nesse processo de imunização que a gente precisa urgentemente. Doutora Lorena, que é Flávio Paradella, muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui no CBN Campinas. E até bom para a gente colocar bem definitivo para o nosso ouvinte, porque até então a vacina da Oxford AstraZeneca tinha uma liberação para uso emergencial, e esse uso emergencial era restrito, né, para os grupos que são os chamados prioritários, aqueles que mais sofrem com a doença, que sofriam com a doença pelo menos até então. Com o registro definitivo, ela abre um leque, né, para toda a população, menos crianças assim, adolescentes que ainda não foram testados, né? Exatamente, né? A autorização do uso definitivo, ela permite, como se diz, a comercialização, né? Então, abre aí um leque de possibilidade quando a indústria tiver uma produção que as clínicas privadas também tenham acesso a essa vacina e também comece aí a abrir esse leque, né, assim, vacinar não só o grupo prioritário, os pacientes acima de 18 anos, mas o grande problema nesse momento é a questão do laboratório de conseguir produzir doses suficientes para isso. Eles estão, assim, fazendo todas as forças para tentar aumentar essa produção, para dar conta dos governos, né, que encomendaram essas doses, o governo do Brasil, principalmente aqui, a Fiocruz, mas a gente ainda sabe que essa produção ela não consegue ser maior, né, do que ela já está sendo,
a não ser com a abertura de novas fábricas. Então, assim, a produção no Brasil vai dar um grande alívio aí para o Brasil e para o mundo nessa expectativa de produção de um maior número de doses. Se Deus quiser, daqui a um tempo o Brasil poderá até estar exportando, né, essa vacina para outros países. Doutora Lorena, como a associação vê essa questão, a vacina da Oxford, da AstraZeneca, está no centro das atenções, né, nessa semana e outros dias, com relação a países europeus suspendendo, né, de caráter aí preventivo, segundo eles, em função de casos, né? A gente tem visto aqui, são 15 casos de trombose venosa profunda e 22 de embolia pulmonar registrados em pessoas que tomaram a vacina. Né, os próprios pesquisadores de Oxford já falam, né, que não há nenhuma relação com relação à vacina, a própria OMS também defendendo isso. E por parte da associação, como que é analisada essa questão? Até porque a vacina está sendo fabricada no país. E é a aposta, né, do Brasil. É a aposta. Exatamente. O evento adverso pós-vacinal é qualquer sinal ou sintoma que o paciente apresenta após a aplicação de uma vacina. A gente está considerando o evento como é uma vacina nova, até 30, 45 dias após a vacina, a gente está com essa vigilância, porque nós estamos em fase 4, né, que é a vacinação em grande massa. Então, de fato, só agora a gente vai saber dos eventos e se esses eventos eles se correlacionam ou não. O fato de acontecer um evento pós-vacinação não quer dizer que ele está relacionado com a vacina. A gente tem que lembrar que a gente está vacinando um grupo prioritário nesse momento de grandes comorbidades, pacientes de muita idade e que, naturalmente, eles têm essa chance de fazer esses eventos por outras doenças, por diabetes, cardiopatias, doenças renais. Então, de fato, assim, a indústria está em cima e até o momento descartou a relação direta causal com a vacina. Então, a gente fala que são eventos coincidentes. E esse lote que foi, né, estabelecido, foi recolhido para análise, estudos, e até o momento eles não encontraram nada que julgasse insuficiente de interromper a aplicação das vacinas. É claro que com a fase 4, né, todo evento que se torna aumentado, apesar de que esse evento não teve um aumento de estatística, né, em relação à população nessa faixa etária, mas por ser uma vacina nova, por precaução, a princípio eles paralisaram, estão analisando e até agora não encontraram nenhuma relação causal que pudesse estar relacionado aí à aplicação de vacina. Acredito ser também a sociedade um fator coincidente. Até porque hoje pela manhã mesmo, né, no jornal do CBN com Milton Jung, representante um braço da OMS na América Sul aqui, ele falava a respeito do lote, que foi um lote proveniente da Itália, né, esses casos registrados. E o lote que veio do IFA para o Brasil é da Coreia do Sul. Então, já teria essa diferença com relação à situação. E as primeiras vacinas que chegaram aqui, as importadas, vieram da Índia, né? Uhum. Instituto Serum. Então, se tem esses detalhamentos também, as diferenças de lotes. A gente falou de um problema, né? De uma identificação agora de uma situação que a própria EMA, né? Que é a agência lá da própria União Europeia, disse não ver indícios da vacina com esses coágulos. É lógico que tudo tem que ser investigado e isso está sendo feito, mas uma decisão deve sair ainda essa semana. Mas teve uma informação muito interessante também e muito boa, principalmente para a gente aqui. Pesquisadores da Universidade de Oxford, né, publicaram um artigo científico, estudo que confirma a eficácia da vacina AstraZeneca Oxford contra a variante P1, identificada aqui no país, em Manaus. O estudo, que coleta, né, informações da variante há mais de um mês, já havia sido divulgado na versão preliminar. Além da vacina AstraZeneca, o estudo também apontou a eficácia do imunizante Pfizer contra essa variante. Uma notícia, né, que traz alívio pra gente, né, doutora Lorena? Porque, ao que tudo indica, o que nós temos neste momento é essa P1 fazendo esse estrago no Brasil nesse momento, né? Exatamente. Assim,
os sequenciamentos que foram feitos agora no último mês, todos eles foram da variante P1, né? Mais de 50% dos sequenciamentos foram da variante. Então, a gente vê que, de fato, há um predomínio dessa circulação dessa cepa, e com essa notícia aí que a vacina possa pegar essa nova variante aqui do Brasil é de grande esperança. Então, a gente tem que acelerar, de fato, essa vacinação para que não ocorra novas mutações e novas variações e que corra o risco aí das vacinas não fazerem efeito. Então, a gente tem que dar uma atenção, assim, na aceleração dessa imunização no país para a gente conseguir controlar logo essa pandemia. Agora, com relação à própria imunologia, é tudo muito novo, né? Como a senhora mesmo colocou, com relação a essas vacinas, pelo menos há de início boas expectativas com relação à imunologia, né? Quanto tempo as pessoas poderão ficar seguras com relação até essas variantes? Então, essa resposta a gente ainda não tem, né? De qual é a duração da resposta imunológica que a vacina vai dar. Muito provavelmente, para as variantes que foram feitas, ela é uma imunização assim prolongada, mas a gente sabe que a possibilidade, a velocidade de vacinação da população mundial, ela está rápida, né? Nunca se teve em pouco tempo vacinas e número de vacinas como está tendo no momento, mas ainda está insuficiente para controlar essa pandemia. Então, a gente sabe que pode acontecer que novas variantes comecem a aparecer, novas mutações, né, aconteçam, e que novas vacinas precisarão ser feitas. Incluir ali naquelas vacinas, igual tem da H1N1, H1N1 a gente tem 4 tipos de vírus presentes na vacina, de acordo com a cepa circulante no ano anterior, para a gente ficar imunizado. Então, a gente acredita que com o coronavírus também vai ser igual com a vacina da gripe. A cada ano, a gente vai ter que fazer um reforço vacinando contra as novas cepas que irão perdemos esse contato. aparecer aí. Não, perdemos realmente esse contato com a doutora Lorena de Castro Diniz, né? Finalizando essa entrevista aqui com a gente, como ela mesma estava citando, ao que tudo indica, a vacinação será anual, por causa dessas variantes que vão se tornando e surgindo, não só no país, é claro, mas como no mundo. Temos a variante da África do Sul. Por sinal, um estudo bem pequeno mostrou que a vacina de Oxford, a AstraZeneca, tem um escape imune para casos leves e moderados, ou seja, ela não funcionaria, mas o número ainda é pequeno para esse estudo, não funcionaria para esses casos leves e moderados para a variante sul-africana. Mas o estudo indica que pode sim funcionar para casos graves. Mesmo assim, não é um negócio que dá para cravar, nem de uma parte que não funcione para a variante, para casos leves e moderados, e mesmo para casos graves, porque foi um escopo muito pequeno. Mas a gente tem esses detalhes, e como disse a própria doutora Lorena aqui, a gente vai ter essa vacinação praticamente todos os anos, e a gente espera, né? Hoje está entregando 500 mil doses da vacina de Oxford, nesse momento até o ministro Eduardo Pazuello, ministro, não sei que é, porque tá o Eduardo Pazuello e o ministro Queiroga, os dois estão lá, agora tem uma dupla para fazer essa entrega. Acho que deve ser o último ato, né, de Eduardo Pazuello, ou um dos, e assim segue o Ministério da Saúde com uma nova etapa. A gente espera uma nova cara, vamos ver. Mas a gente tem informações, né, aqui no CBN Campinas, que a gente fala um pouquinho sobre vacinação. A gente fala de Oxford, fala também da Coronavac. Hoje teve um novo lote entregue pelo Instituto Butantan, que está fazendo a Coronavac aqui no país. E o governador do João Dória, que esteve, né? Porque o pessoal, nossa, o governador está em toda a entrega de vacina, é o único que pode, afinal ele tem, né?
e disse sobre as medidas restritivas aqui no estado, sim, citou que logo mais deve anunciá-las. O governador João Dória participou nessa manhã da entrega de vacinas, uma nova remessa de Coronavac para o Ministério da Saúde, e ele comentou sobre esse momento crítico na pandemia que o estado passa, disse que novas medidas restritivas devem ser adotadas e anunciadas ainda hoje. Hoje o Centro de Contingência do Covid-19 tem uma reunião pela manhã, essa reunião terminará por volta das 11 horas e na coletiva anunciaremos quais serão as medidas adicionais que certamente terão que ser adotadas. Nós estamos diante de um quadro gravíssimo, dramático, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil. Portanto, há toda essa expectativa de quais medidas restritivas serão anunciadas hoje à tarde nessa coletiva. Hoje o Instituto Butantan liberou mais 2 milhões de doses da Coronavac para o Programa Nacional de Imunizações e com esse novo carregamento, o total de vacinas já entregues para o Ministério da Saúde desde janeiro chega a 22 milhões e 600 mil doses. Tá, então a Gabriela Rangel trazendo todas essas informações aqui pra gente. E até, André Beringel, você tem informação de outra vacinação, né? Exatamente, a campanha nacional de vacinação contra a influenza. O vírus da gripe começa no dia 12 de abril e vai até 9 de julho. Público-alvo é estimado em 79 milhões de brasileiros e a meta é vacinar pelo menos 90%. Os grupos prioritários vão ser em 3 etapas. Nesse ano, a vacinação vai começar pelas crianças. A gente fala isso agora, pelas crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Ao longo do programa, mais para frente, a gente vai detalhando tudo isso, mas está aí, portanto, a campanha de vacinação paralela à campanha aí contra a Covid-19. Exatamente, que existe aquele pedido, né, que as